Vou começar aqui explicando a aula 1 de informática, que na apostila começa com a história e evolução da informática. E nós vamos começar o nosso estudo através do ábaco, né? Então eu vou, aqui na apostila ele mostra direitinho, a apostila está no Classroom, quem quiser pegar pode ficar à vontade para acompanhar. Então, quando se cria o ábaco, né? Através da necessidade de contar, né? Há 2000 anos antes de Cristo, cria-se o ábaco para facilitar a forma de contar do homem, que até aquele momento era utilizado apenas os dedos, né? Então, eu vou colocar aqui um slide para que vocês entendam melhor, tá? Aqui, eu vou mostrar a vocês que o primeiro computador da história antiga vai ser considerado, o ábaco vai ser considerado o primeiro computador da história antiga, porque ele veio para facilitar as funções de cálculo daquela época. Então, nós vamos ver que o computador surge como uma forma de ajudar o homem, né, na realização das suas tarefas. Após essa criação, eu vou pular aqui para o ano de 1642. Na apostila também está feito assim, tá bom? Quando surge a invenção da primeira calculadora de somar. Aqui em 1642 surge a primeira calculadora de somar, que é a calculadora pascalina, criada por Blaise Pascal, né? É uma calculadora que ela efetuava cálculos de adição girando os discos, né? Com o passar do tempo, vai surgindo outras calculadoras, as calculadoras vão sendo aperfeiçoadas. Nós vamos ver aqui a primeira calculadora que multiplicava, dividia e retirava raiz quadrada, já aqui em 1671. E surge também a calculadora de 4 operações em 1800, né? A partir de 1802 a gente vê o surgimento de uma diversidade de máquinas. E uma delas, essa de 4 operações, e também uma que a gente chama de cartões perfurados, né? Então aqui em 1822 surge a máquina analítica, uma máquina de cartões perfuradas, criada por Charles Babbage, né? Então nós vamos ver que Charles Babbage na história é considerado o pai da computação. E quando pensamos nisso, algumas indagações vêm na nossa cabeça, pois o computador surge em 1943. Então, como é possível Charles Babbage, em 1870, 1822, assim, nesse período, ter sido considerado o pai da computação? Vamos levar aqui em consideração a história de que ele cria, né, essas invenções, escreve, né, cria projetos, mas para aquela época é um invento muito caro, né, sem equipamentos para que ele possa pôr a ideia dele em prática. Porém, quando nós chegamos na criação do primeiro computador da história, observa-se que as ideias de criação daquela máquina é as mesmas que ele possuía nos anos de 1800. E vale ressaltar também que Alan Turing ele não conhecia essas ideias de Charles Babbage, né, que Alan Turing vai participar da criação do primeiro computador da história. Então vamos sair de 1802, 1822, né? E vamos para 1943, que durante a Segunda Guerra Mundial, né, os ingleses sentiram a necessidade de uma máquina que quebrasse criptografia, porque naquela época tinha uma pistola que chamava pistola de Lorenzi e ela mandava código de bombardeio de territórios. Então o exército sentiu essa necessidade e chamou Alan Turing, né, selecionou ele para comandar a equipe, e eles começam a criação dessa máquina que quebrava códigos criptografados que eram mensagens que eram enviadas. Então surge aí uma máquina que muitos nem chamam de computador, mas uma máquina que pesava em torno de 30 toneladas,
Era uma máquina que custava muito, era muito cara e que foi uma das maiores invenções da época. Com o passar do tempo, né, nos Estados Unidos, eles juntam uma equipe de profissionais e começam a construir o ENIAC, em 1946, com a equipe também, né, comandada por Alan Turing, né? Então a gente vai ver a importância de Alan Turing aí durante a história dos computadores. Então, mas o ENIAC, ele é um computador estadunidense, é o primeiro computador criado nos Estados Unidos. E o Colossus, né, é o primeiro computador criado na Inglaterra. Tá? É uma máquina, né, que nós estamos chamando de computador. Com o passar do tempo, vários computadores foram surgindo, mas tinham muitos empecilhos. Temperatura, né, era eletromecânico, custo, ele era muito valioso, a questão dele ser privado que eu digo é pertencente a exército, pertencente a algumas universidades, que não poderia ser comercializado para pessoas comuns. Então acontece aí uma verdadeira corrida para fazer circuitos integrados para que possam diminuir o tamanho do equipamento e para que possam baratear mais essa máquina. E assim vai surgindo, vão sendo aperfeiçoados e surge aqui em 75 o primeiro computador pessoal da história, que é o Altair, em 1975. E se nós assistirmos o filme, né, do Steve Jobs, ou Jobs, ou o próprio Vale do Silício, nós vamos ver a corrida, né, de Bill Gates e de Steve Jobs para ter acesso ao Altair 8800, que foi para aperfeiçoar ele, como a gente pode ver aqui, ele é ainda uma caixa, né, e ele vai ser aperfeiçoado para ser vendido no mercado. Ele custava em torno de, acho que era $250, então era um computador que era para ser comercializado, mas ainda com poucas funções. Então, com o aperfeiçoamento de Steve Jobs, é lançado em 77 o Apple II, que já é um computador mais completo, como nós podemos ver, com teclado, né, com monitor, já com funções bem amplas. Então eu coloquei aqui que em 77 ocorre uma verdadeira explosão de interesse, né, das pessoas pelos computadores, porque já surge um computador que ele vai ser comercializado e que é acessível à população, né? Então, nessa aula eu peço apenas que vocês construam uma linha do tempo, elencando os equipamentos que foram surgindo ao longo do tempo e como eles foram aperfeiçoados.